Graça e paz, tudo bem com vocês? Gente, abaixa o anjo um pouquinho para mim, por favor. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão prontos? Amém? Tá não, Lê? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Quero ler com vocês a partir do versículo 1. Quando a pastora Kelly subiu aqui e ela começou a ministrar sobre estarmos em uma nova estação, o meu coração se encheu de alegria, porque quando eu estava meditando nessa palavra, ela tem tudo a ver com plantio e colheita. E eu creio que nós, como família de fé, nós estamos sendo preparados, estamos sendo alinhados de acordo com a vontade do Senhor para essa nova estação, esse novo tempo de colheita, de plantio também. Obrigado, Mate. Todo mundo abriu? Todo mundo achou? Mateus 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia Jesus saiu de sua casa e assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto que não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isto não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Assim neles se cumprem a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão; vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. Alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza.
O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra, e ela fica o quê? Infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até aí. O tema que o Senhor colocou no meu coração sobre essa palavra é: o reino está sendo plantado. Interessante o aspecto que o Senhor, Ele ensina as multidões, e logo em seguida Ele tira os seus discípulos de lado e traz então ali a explanação do que Ele queria dizer com aquela parábola do semeador. Quem caminha perto de mim já ouviu eu falar isso algumas vezes. Jesus, Ele nos deu grandes ensinamentos, e um deles era: Ele ministrava as multidões. No particular, Ele tinha os seus 12, quando Ele se separava para orar, Ele tinha 3, mas tinha um só que recostava a cabeça no peito de Jesus: João. Sabe o que me mostra isso? É que o nível de proximidade vai te trazer um nível de revelação. O nível de entrega vai te trazer um nível de acesso. Muitas vezes nós falamos sobre isso e nós vemos pessoas que até receberam a palavra do Senhor, pessoas que foram resgatadas do império das trevas, hoje caminham seguros para a luz. Jesus entrou no coração delas, transformou a vida dela por completo, mas elas por algum motivo escolheram: não, tá tudo bem aqui, tá tranquilo, estou indo para o céu, né? Caminhando eu vou para Canaã, né? Cara, essa só quem é 50 a mais de igreja, de carteirinha, vai lembrar, né? Para Canaã, caminhando eu vou, para Canaã, caminhando eu vou, para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã, se você não vai, não impeça a mim. Tem um coralzinho aí dos 50 a mais aí. Gente, vocês fazem eu perder o ritmo aqui, peraí. Tá tudo bem ser multidão. Afinal de contas, você tem milagre, você tem pão, você tem peixe. Mas talvez o ensinamento que chega até você venha acerca de parábolas. Está tudo bem você sentar à mesa, na proximidade, ser um dos 12. Uau, que incrível isso! Afinal de contas, já está sendo revelada para mim a tradução da parábola. Mas quando o Senhor, Ele se separava para orar, Ele chamava 3. Talvez, porque o nível de confiança e de entrega daqueles 3, talvez estava um degrau acima dos outros. Quando eu estava meditando nisso e entendendo os aspectos que tem nessa parábola do semeador, eu reparei em 3 itens, ou seja, nós temos o semeador, Deus Pai, nós temos a semente, que é o reino dele sendo plantado, e nós temos o solo. Qual o solo é esse? O nosso coração, o coração do homem. Vamos construir isso comigo então, gente? Jesus, ele fala de uma semente que é lançada à beira do caminho, no versículo 19. Nós podemos ver que, como nunca antes, o evangelho está sendo pregado, não é? Mas o pastor Márcio ministrou aqui que nós vivemos um tempo onde as pessoas estão andando entorpecidas e embriagadas com tanta informação, com tanta coisa, com tanta distração, e não é diferente com o evangelho. Afinal de contas, hoje você pode ser ministrado por um pastor que mais te agrada no YouTube, e se no meio da palavra que você escolheu para ouvir lá no seu devocional, ele falar alguma coisa que te desagrada, você pode deletar aquela mensagem e procurar outra. É o Evangelho Delivery, é a palavra que mais agrada o teu coração e conforta a tua alma,
obesa, que não quer confronto. O Instagram hoje está cheio de trechinhos e cortes de podcasts, de pastores famosos, de pessoas influencers, digitais, evangélicos. Você pode ser ministrado pelo Glorify no seu celular, que apita todas as manhãs com um versículo novo, que vai te edificar e te encher da presença de Deus para o resto do seu dia. Mas sabe, qual é a profundidade que esse evangelho tem trazido na sua vida? Será que essa semente que está sendo lançada no seu coração, através dessas sementeiras que você tem se absorvido dela, lançado, permitido jogar dentro do seu coração, ela tem surtido o efeito desejado pelo Senhor? Ou nós estamos vivendo exatamente o que diz no versículo 19, que fala que a semente lançada no caminho, ela foi abafada e foi sacada por Satanás, como sendo corvos e aves de rapina, que vêm e levam embora aquela semente que deveria germinar, se encontrasse um solo adequado? Jesus, ele fala também de uma semente lançada num terreno rochoso, um terreno em que a terra, que ainda tem um pouquinho de terra, mas quando recebe a palavra, ela até entra com alegria. Porém, um detalhe que me chama a atenção, quando Jesus ele fala assim, não tendo raiz em si mesmo. Olha que interessante isso, não tendo raiz em si mesmo. Essa palavra, ela me chama muita atenção. Nós sabemos que uma parte extremamente importante para que uma plantação, ela dê o fruto necessário na colheita, é o trato com o solo. Eu não sei se nós estamos aqui numa região que já foi, e ainda tem alguns remanescentes aí de parte de cultivo, de agrícola, né? Mas o nosso Brasil é um lugar muito vasto com relação a plantio e colheita, mas nós precisamos nos atentar de que existe um tempo em que o trato com o solo, a atenção com o solo, ela tem que ser extremamente importante. No fundo da minha casa a gente tem uma parte de terra lá, e eu tenho algumas árvores frutíferas, e só tem uma árvore que lá desenvolveu, só uma amoreira lá. Já plantei pé de pocã, ela não vai para frente, Márcio. Tem uma jabuticabeira que ela está desse tamanho assim, tem 6 anos, não cresce, sabe? E aí, eu conversando com um funcionário meu, ele me deu um pé de pitaia. O meu sogro plantou a pitaia do mesmo pé, já deu fruta 3 vezes, está enorme, e o meu está desse tamanho assim, ó. Aí eu conversando com ele, eu falei assim, Edson, na verdade eu não falei Edson, porque o apelido dele é Pé de Barro, porque ele é do Paraná, então. Falei, Pé, eu não sei o que acontece, cara, aquela pitaia sua lá, que você deu para mim com mau gosto, porque ela não vai. Ele falou assim, antes de você plantar ela, você mexeu com a terra? Você arrancou as pedras, você adubou, jogou calcário, você preparou o solo? Sabe por quê? Aquele lugar onde você mora ali, era plantação de uva, cara, e a uva, ela tira toda eu não sei dizer, as coisas boas do solo, e o solo fica ressecado, duro, cheio de pedra, pedregoso. Eu falei, rapaz, eu só coloquei lá, mas a minha amoreira tá linda, cara, enorme. Quando vem essa palavra que Jesus ele fala que esse que recebe a semente,
e é um terreno pedregoso, um terreno cheio de coisas que atrapalham o crescimento da semente, e até tem terra, Márcio, só que ela não consegue porque não tem raiz em si mesmo. A palavra grega para semente é esperma, do mesmo a origem da palavra do esperma masculino, que quer dizer descendência. Olha que coisa interessante. A mulher, para ser fertilizada, o útero dela precisa estar o quê? Preparado. E quando ela recebe a semente, aquela semente fica ali, abrigada, protegida, recebendo os nutrientes necessários por 9 meses, para que quando ela sair para ser o fruto, ela esteja preparada e apta para que os intempéries externos não venham fazer o quê? Agredi-la. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão raciocinando comigo? O evangelho do reino é a mesma coisa. Sabe, nós vemos pessoas que elas chegam até o Senhor, ou o Senhor encontra elas, o Senhor as encontra no meio do caminho. Então existe a entrega, e ele fala: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador, e ela chega e se rende ao Senhor. Só que ela vem como um terreno abandonado, cheio de pau, toco, pedra. Quando eu li essa palavra e eu vi que o homem não tendo raiz em si mesmo, me ligou um alerta. Sabe por quê? Porque nós podemos chegar numa casa de fé, nós chegamos na presença do Senhor, o Evangelho é lançado em nós temos um encontro com o Senhor, e nós começamos a andar com um discipulador, nós frequentamos um GC, nós sentamos na mesa dos pastores, somos aconselhados, somos tratados, eles nos ajudam em oração, porém, os tocos e as pedras, e os capins que estão dentro do nosso coração, ele tem que ser tirado de dentro para fora. E esse processo só cabe a mim e a você tirar essas pedras e tocos que no decorrer da germinação do Evangelho do Reino podem abafar o crescimento dele. Faz sentido? Vocês estão comigo? Jesus ele fala então: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: para receber a semente do Evangelho, você tem que estar preparado o terreno. Você tem que preparar, você tem que afofar a terra, você tem que tirar aquilo que obstrui, que pode sufocar a semente do reino de Deus de germinar em você. Quando Jesus ele faz essa comparação, ele fala assim: o que vem afligir a semente? Quando chega a angústia e a perseguição, por causa do quê? Da palavra, logo se escandaliza. Olha que interessante. Recebo o Senhor como meu único e suficiente Salvador, minha vida se transforma. Chega na hora que eu tenho que trabalhar o terreno, eu tenho que arrancar os tocos, eu tenho que arrancar as pedras. Então começa a sair ego, começa a sair orgulho, começa a sair altivez, começa a sair autossuficiência. Mas espera aí, Senhor, eu não posso tirar todo o ego, né? Afinal de contas, eu preciso um pouquinho de ego. Eu tenho o meu orgulho. Você não vai falar desse jeito comigo? Eu vou deixar pastor e líder falar desse jeito comigo? A semente entra, começa a ser tratada, a germinar, e a palavra do Senhor diz: quando chega a angústia,
ou a perseguição por causa da palavra. Não é por causa da tua roupa que está diferente, não é por causa do corte de cabelo seu que está mais moderno, não é por causa que você está vindo na igreja Ruios todo domingo às 18 horas, não é porque você está indo no GC, é por causa que a palavra dentro de você começou a fazer algo que você começou a ficar diferente, cara. E sabe o que acontece com você? Você começa a ser perseguido sem você entender. E se você não arrancou tudo aquilo que atrapalha, todas as pedras e tocos que podem atrapalhar a semente do reino germinar dentro de você, sabe o que vai acontecer com você? Você vai se escandalizar com o evangelho, e você vai falar assim: ah, mas quando eu andava lá no mundo, eu não tinha essa perseguição, por que agora eu vou tolerar isso? Sabe por quê? Porque antes você estava andando a passos largos na direção que o inimigo de nossas almas queria, e agora o objetivo do reino, que o reino te encontrou, você faz uma mudança de rota e começa a andar na direção contrária, na direção que o Senhor quer de você, e à medida que o reino vai manifestando a glória dele dentro de você, e vai manifestando, esse fruto sai, e você começa a dar frutos, e esses frutos dignos de arrependimento, para que outras pessoas conheçam o evangelho através da sua vida. É por isso, me ajuda, gente. E sabe o que eu faço? Eu insisto a deixar aquele toco de estimação, eu insisto a deixar aquela pedra de estimação. Sabe o que vai acontecer com a semente? Ela vai crescer defeituosa. Sabe o que vai acontecer com a planta a hora que ela brotar? Ela pode até dar um frutinho, só que eu vou garantir para você com todas as letras, esse fruto não vai ser doce, esse fruto vai ser amargo. A angústia e a perseguição por causa da palavra, que não foi plantada com profundidade para germinar da forma correta e no tempo correto para dar fruto. Abra comigo em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Versículo 19, Gálatas 4:19, Paulo diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Olha que analogia incrível, cara. Eu estou sofrendo dores de parto por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Que o reino seja formado dentro de vocês e se manifeste, até que chegue a luz do evangelho através da sua vida. Eu estou orando, intercedendo por vocês, e estou gemendo de dor por vocês. Até que na hora certa, que Cristo estiver formado em vocês, venha a luz. Abra comigo em Tiago 1:21. Tiago 1, versículo 21 e 22. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Enganando quem, gente? Enganando quem? Enganando o pastor? Enganando o líder? Enganando o discipulador? Enganando quem? Faz sentido ou não? Uau! Me pergunta então, pastor, como eu faço para preparar
o meu solo, o meu útero para receber essa semente, a semente do reino. Um solo, um útero, só é formado e preparado em nós através da instrução. Por isso é tão importante o discipulado, é saber com quem você caminha. Você prepara o solo para receber o reino de Deus, através daquilo que você se alimenta e daquilo que você é instruído. O homem não tinha raiz em si mesmo, as raízes são formadas por meio da capacidade de receber instrução, são estruturas interiores. Sabe, quando eu me lanço na presença do Senhor, e eu quero definitivamente que de todas as formas eu seja transformado, e eu venha realmente ser um solo fértil, para que o reino do Senhor se manifeste e se expanda, eu baixo a minha guarda, e eu permito ser tratado, não somente pelo Espírito Santo de Deus, mas também por aqueles que caminham comigo, em verdade e em amor. Sabe como você e eu, nós somos aprimorados para o Evangelho, para exercer o Evangelho? Através da vida um do outro. A palavra do Senhor fala assim que o ferro com ferro se afia, e eu na vida do meu irmão, e você na vida do seu irmão. Essa semana nós estávamos ministrando lá em casa, lá algum grupo de líderes, e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Se eu, em qualquer esfera de relacionamento, eu me colocar como uma pessoa, até aqui você pode ir, agora aqui não. Se eu casar com a minha esposa, nós estamos há 21 anos juntos, um olhar já define um texto, umas 3, 4 páginas, mais ou menos, quando ela não está inspirada, e além de tudo é profeta ainda, então você já viu como que a minha vida é dura. Aleluia. Mas tem que ter uma cumplicidade e uma entrega num nível sem reserva. Nós vamos casar, só que isso é seu, isso é meu. Até aqui nós vamos junto, aqui vai eu sozinho, e você fica para lá. Isso pode, isso não pode. Não tem um relacionamento que perdure assim. Como eu e você somos comparados, somos chamados na palavra, a noiva de Cristo. Será que Jesus, o nosso noivo, Ele quer ter um relacionamento comigo, com você, cheio de regras, cheio de divisão, cheio de não me toque, não me rele? Meu corpo, minhas regras, hein, Senhor? Aleluia. Minhas percepções, minhas regras. Meus pastores do YouTube, minhas regras. Afinal de contas, Paulo já falava para o seu discípulo amado Timóteo: Timóteo, vai chegar um tempo onde os homens serão amantes de si, com comichões nos ouvidos, buscando mestres, construindo mestres para si, que só vão falar aquilo que agrada o coração deles, Timóteo. Timóteo, mas fica firme, viu, filho? Fica firme. Vai ter um tempo em que o amor de muitos se esfriará. Vai ter um tempo onde troca-se qualquer coisa, ou melhor, troca-se estar em comunhão na presença do Senhor por qualquer coisa. Tudo se torna mais importante do que estar na presença do Senhor. Haverá esse tempo, Timóteo. Vai acontecer isso, viu? Qualquer coincidência como nós temos andado a nossa vida? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Porém, entretanto, todavia, no processo nós nos deparamos com algumas pedras, alguns tocos, que nos trouxeram algumas satisfações, não é? Que trazem algum prazer momentâneo para nós. E a gente resolve pegar essas pedras e deixar ali. Afinal de contas, elas ainda satisfazem a minha alma, elas ainda satisfazem o meu ego. Só que o que acontece? Caminhada, se na nossa caminhada rejeitarmos a correção, a repreensão, a disciplina, nós não teremos um útero para proteger as sementes do ensino. E se eu fosse você, eu escrevia essa frase, que deu trabalho para fazer. Se em nossa caminhada rejeitarmos a correção, a repreensão, a disciplina, não teremos um útero para proteger as sementes do ensino, ou seja, o reino não vai germinar da maneira que deve na nossa vida. Vocês já viram crianças que crescem sem limites? Alguém aqui já se deparou com aquela criança que cresceu sem limites? O pai deu tudo o que queria, nunca falou um não, nunca viu uma vara, um cinto, um chinelo havaiana, hein, Mateus? O que acontece com essas crianças que crescem sem limites? Se tornam adultos sem limites, se tornam adultos problemáticos, adultos que nada pode dizer não para eles. O que nós vemos aqui? Nós devemos buscar e abraçar a disciplina de Deus, porque só assim o reino de Deus, a cultura do reino de Deus vai ser semeada em nós. A disciplina, o alinhar das coisas, o alinhar daquilo que nós estamos tomando por decisão, o permitir ser tratado, o permitir ser alinhado, o permitir sentar com o seu irmão, e quando você afia ele, ele te afia. Essa semana eu estava conversando com duas pessoas distintas, em momentos distintos, mas que estão se relacionando de uma maneira a servir o reino. Um é extremamente agitado, o outro é a paz em movimento. E um chegou para mim e falou assim: Ju, na boa, ele é muito agitado. 24 horas depois eu fui conversar com o outro, ele falou assim: Ju, na boa, ele é muito devagar. Eu falei assim: sabe o que é isso? Equilíbrio. O Senhor colocou vocês andando um do ladinho do outro, que é para esse que é agitado ficar mais equilibrado, e o que é devagar ficar mais equilibrado, mas um pouquinho mais, né? Sabe o que está acontecendo, queridos? Ferro com ferro se afiando. A igreja do Senhor não é feita de tijolo, cara. A igreja do Senhor é feita de pedra. Você já viu um muro de pedra sendo construído? Como que é o muro de pedra sendo construído? O cara pega assim uma pedra, encaixa no lugar, aí ele vai lá, mede a outra, dá uma batidinha ali, outra batidinha ali, aí encaixa, vai encaixando e tal. Eu posso garantir com todas as letras para você, que o encaixe perfeito da tua vida na construção da obra de Deus é com aquele que menos você se identifica. Se você se submeter a ser alinhado pelo Senhor na construção do reino dele, eu posso garantir, de acordo com as Escrituras, que o Senhor vai resplandecer a glória dele através da sua vida, através do seu ministério, através dos frutos que virão através de você. Mas para isso você precisa se submeter e abraçar essa cultura do reino de disciplina. Ao citar a semente lançada em meio a espinhos, Jesus alerta sobre duas coisas: preocupação e as riquezas desse mundo, que sufocam e não deixa
que o reino germine em nós. Jesus sabia que quando nós andamos preocupados, como o pastor Márcio ministrou aqui, a nossa mente se entorpece. Eu não posso me eximir da culpa aqui, porque minha esposa, ela olha para mim com um olhar fulminante. Mas eu sou uma pessoa que, por muitos e muitos anos, eu andei extremamente preocupado. E vou contar um pecado aqui para vocês, tá? Por muitas vezes eu tenho que me alertar para não voltar para esse lugar que me aflige. De preocupações com o dia de amanhã. De preocupações com as coisas desse mundo. Preocupações que a gente pode até dar um nome de válidas. Afinal de contas, eu sou sacerdote do meu lar. Afinal de contas, eu tenho uma esposa, 2 filhos que dependem de mim. Então é válido, não é? Vamos confessar aqui, vai. Confessa o seu pecado aí para mim. É válido se preocupar, não é? Mas essa preocupação, ela não pode achar um lugar de pouso na sua vida e na minha vida. Essa preocupação não pode te consumir. Do mesmo modo, olha como Jesus é incrível em todos os seus ensinamentos. As preocupações e as riquezas desse mundo. Ou seja, quando eu estou extremamente preocupado, minha cabeça sai do lugar. Mas quando eu estou extremamente à vontade, com a conta cheia, né? Tudo de boa também, a minha mente entorpece do mesmo jeito, Márcio. Como a flor de lótus. Como a flor de lótus. Olha que interessante. Jesus, ele cita os espinhos que sufocam essa semente, como as preocupações e as riquezas desse mundo. Jesus sabia que quando andávamos preocupados ou deslumbrados com esse mundo, nós vivemos o que é externo, somente com olhos humanos. É por isso que ele fala: vocês veem, mas vocês não enxergam. Vocês ouvem, mas na verdade seus ouvidos são tapados. Como a profecia de Isaías, Jesus chama a atenção dos seus discípulos sobre os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, mas ele não se referia a uma visão e uma audição terrena, ele estava falando sobre uma audição espiritual, uma audição de quem tem o reino plantado dentro de nós. Quando ele se refere em Mateus 13, do 13 ao 15, vamos ler de novo? Mateus 13, do 13 ao 15. Olha que interessante. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Olha o 15. Porque o coração desse povo está o quê? Endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus está sendo claro. Se nós estivermos com os nossos ouvidos abertos, com os nossos olhos abertos, ouvindo a palavra, enxergando as coisas espirituais, o direcionar do Senhor, nós entenderemos com o nosso coração, e o reino vai achar um local adequado para crescer e germinar e frutificar através das nossas vidas. Mas se nós tivermos os nossos olhos tapados, se nós tivermos os nossos ouvidos tapados, nós nunca entenderemos a graça do Evangelho. Nós nunca entenderemos o que é o Evangelho em movimento, o reino de Deus através de mim e de você. Eu falei recentemente aqui,
que eu demorei um tempo para entender a eternidade. Eu cresci falando assim: um dia eu passarei a eternidade com Cristo. Quando o Senhor vier em sua glória e majestade, nós passaremos a eternidade com Ele, nós reinaremos com Ele. Sim, nós reinaremos com Ele, mas a partir do momento que o Deus eterno, através da pessoa do Espírito Santo, habitar em mim e em você, nós já fomos inseridos na eternidade com Ele. Nós já fazemos parte da eternidade, nós já somos seres eternos com Ele, habitando nesse corpo ainda, mas nós viveremos a eternidade com Ele, e nós já fomos inseridos nela. Mas sabe, quando nós ouvimos isso, e nós entendemos que a partir do momento em que eu me disponho para o Evangelho de Cristo, eu me disponho sem reservas para que o reino dele se manifeste em mim, e venha a ser e cumprir aquilo que ele veio que o Senhor nos ordenou a cumprir nessa terra, isso só vai acontecer se eu tirar todos os tocos e pedras que interferem na germinação da semente do reino de Deus em mim e você. Olha o que ele fala no versículo 16 e 17: bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois em verdade lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Sabe o que Jesus está falando para os seus discípulos? Presta atenção ao acesso que vocês têm. Presta atenção no que está disponível a vocês. Aproveitem essa oportunidade, porque muitos desejaram de todo o coração ter a oportunidade que vocês têm e não conseguiram. Sabe o que essa palavra disse para mim, a hora que eu estava escrevendo sobre ela? Senhor, como eu tenho disponível para mim os manjares do rei. Será que eu tenho tido o capricho? Será que eu tenho tido zelo com a palavra do Senhor que ela merece? Será que eu tenho tido cuidado com o reino que ele merece, para que ele germine de forma correta dentro de mim, e no devido tempo venha trazer fruto? Ou eu tenho passado e deixado passar essa oportunidade maravilhosa que está disponível para mim? Como eu tenho agido perante o reino? Como eu tenho agido com a semente que o Senhor tem lançado sobre a minha vida? Como eu tenho tratado as coisas do Senhor? Será que eu tenho sido cuidadoso ou tenho sido displicente? Será que eu tenho sido zeloso com o trato do lugar onde vai ser lançado a semente do Evangelho? Ou eu tenho deixado ali dentro os meus pecados e desejos de estimação, para sufocar o reino dentro de mim, para que ele não venha dar o fruto que o Senhor espera que eu e você dê? Isso me chamou a atenção. Como estamos recebendo as instruções que temos acessado? Como temos preparado o nosso útero para receber a fertilização do reino? Será que o nosso ego, o nosso orgulho, altivez, arrogância, autossuficiência não tem atrapalhado o agir de Deus completo em nossas vidas? Esses pontos tão difíceis de serem arrancados de nós, só podem ser retirados por nós mesmos, de dentro para fora. Não é um pastor que vai tirar isso, não é um líder que vai tirar isso, não é até mesmo o seu irmão que está afiando junto com você que vai tirar isso. Isso é de dentro para fora. É você que prepara o terreno, é você que nutre o terreno para a semente ser lançada. Jesus também fala nessa parábola sobre uma terra boa, uma terra preparada, uma terra adubada, sem pedras, sem espinhos, uma terra pronta e disposta a receber a semente do reino, uma terra pronta e disposta para nutrir e proteger essa semente durante o tempo necessário para ela brotar e frutificar. Mateus 13, 23, ele fala assim, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1.
A base de uma produção, ela é um solo preparado e adubado, tratado com carinho. Não dá para querer bons resultados fazendo uma preparação de solo meia boca. Não dá para eu querer resultados, frutos dignos de arrependimento através da minha vida, se eu não permito, eu não me entrego à disciplina, à instrução para que esse solo seja preparado da forma correta. Abra comigo em Efésios 3. Olha que incrível o que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso. A partir do verso 14. Efésios 3, versículo 14 até o 20, eu quero ler com vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, onde? No íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês o quê? Enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, olha que incrível, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo, ele se coloca como intercessor para a igreja de Éfeso, e pede para que eles sejam fortalecidos onde? No íntimo deles, dentro deles, não é fora, é dentro, é no íntimo, é no interior, um fortalecimento interno que reflete no externo. Para o quê? Para que Cristo habite nele, estando o quê? Enraizados e alicerçados em amor. Somente fortalecido no íntimo, alicerçado e enraizado em amor, nós podemos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer do amor de Cristo. Paulo, ele cita aqui as expressões imensuráveis das riquezas de Deus em Cristo. Não dá para mensurar o tamanho de Deus, não dá para mensurar o tamanho do amor de Deus por nós em Cristo. Paulo, ele expressa aqui, somente dessa forma vocês vão ter acesso a essa informação, somente alicerçados e enraizados no Senhor, vocês vão compreender o amor dele, somente no íntimo que é que vocês entendem isso, não é intelectualmente, não é na força da sua mente, não é racionalmente que você entende isso, é no íntimo que isso desperta em você o reino. Quando Paulo cita as expressões imensuráveis de Deus, das riquezas de Deus em Cristo, ele fala assim: fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O Senhor, ele quer te encher e me encher de toda a plenitude dele. Ele quer que eu e você manifestemos o Cristo, Ele quer que eu e você manifestemos o reino. Ele não quer que eu e você manifestemos frutos amargos, frutos tortos, frutos defeituosos. Mas para que isso aconteça, a terra do teu coração, o teu útero espiritual, ele tem que estar preparado, ele tem que estar nutrido, ele tem que estar pronto para receber a semente do reino dentro dele, para que no devido tempo, essa semente de um reino externo passe tempo adequado, para que quando ela vir para o externo, quando ela vir a se manifestar, os intempéries de fora do mundo não venham agredi-la.
as preocupações, as riquezas, as aflições e perseguições por causa da palavra, não venha nos tirar do objetivo, não venha nos tirar do reino, não venha nos fazer, como a palavra do Senhor diz, como crianças levadas por qualquer vento de doutrina. Se o reino de Deus foi plantado de maneira correta, germinado de maneira correta dentro de mim, nutrido de maneira correta dentro de mim, eu não vou permitir que qualquer vento de doutrina, qualquer coisa me tire do destino que o Senhor traçou para mim. Só que se ele não estiver sendo germinado da maneira correta, qualquer coisa pode me tirar do caminho. O pastor não me cumprimentou, ó céus, ó vida, ó azar. Vou lá para a igreja, não sei, lá o pastor termina o culto, ele corre no fundo para cumprimentar todo mundo e dar beijinho, aleluia, e é mais alto. Nós temos que preparar o solo. Você tem que preparar o seu solo, eu tenho que preparar o meu solo. Não é o pastor que prepara o solo do outro, não é o discipulador, não é o irmão, não é um passe que eu vou dar no C que você vai ficar pronto. Seria até mais fácil. Tem gente que vende. Ah, Jesus. Sabe como Paulo termina isso? Paulo, ele não termina com uma promessa, cara. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muitas vezes eu e você temos dobrado os nossos joelhos nas nossas petições e súplicas, e pedido coisas que aos nossos olhos são extremamente relevantes, mas Ele está olhando para você e para mim falando: filho, eu posso te dar infinitamente mais de tudo isso que você está pedindo para mim. Eu posso fazer com que o meu reino se manifeste através de você, e todas as coisas que estão liberadas nas regiões celestiais em Cristo, como diz a palavra do Senhor, que você pode ter acesso a qualquer momento, que já estão liberadas para você. Se você entender e permitir que o reino germine da forma correta em você, você vai começar a andar segundo a mentalidade do céu e não da terra, porque você vai entender que você é um ser espiritual, você é um ser eterno, você não está mais dentro desse aspecto. Aí sim, as preocupações com o dia de amanhã não vão mais te afligir, as perseguições não vão mais te perturbar, te tirar do foco, nem ao menos as riquezas, nem ao menos as coisas boas desse mundo não vão tirar você do foco, porque a tua cabeça está no reino, a tua vida está no reino, o reino está se manifestando dentro de você e através de você, e você vai poder andar por onde quer que você esteja, dando frutos dignos de arrependimento, e as pessoas que são o objetivo do Senhor, pessoas serão salvas, libertas e transformadas através desses frutos que virão de você, a partir de um solo, de um útero bem nutrido, a partir de uma semente bem cuidada, a partir de uma planta bem germinada, a partir de uma árvore que vai dar frutos doces, dignos de arrependimento. Faz sentido? Eu gosto dessa frase, faz sentido, porque pode não fazer sentido para você. Você pode estar sentado aí, com o coração tão cheio de toco, tão cheio de pedra, você não está vendo a hora de dar 9 horas e o pastor fala assim: que o amor do Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os tocos e as pedras no seu terreno, só você pode tirar. O reino, a semente do reino, só pode germinar da forma correta, com os frutos corretos, se ela estiver no ambiente adequado.
e ser regada da forma correta. Amém? Fica de pé no seu lugar. Feche seus olhos por um instante. Senhor, não permita que hoje nós venhamos ouvir com os ouvidos tapados e nem venhamos fechar os nossos olhos para a Sua palavra, Senhor. Que possamos hoje ouvir com ouvidos, ver com os olhos, entender com o coração, para que nós venhamos nos converter e ser curados por Ti, Senhor. Minha oração nessa noite, Senhor, é para que a palavra do Senhor, ao entrar nos nossos corações, Senhor, venha encontrar um terreno pronto, adubado, afofado e fértil, Pai. Um terreno nutrido com a Tua palavra, com a Tua disciplina, com a submissão ao reino do Senhor. Que essa semente, ao encontrar esse terreno, Pai, venha germinar no tempo certo. Senhor, que nós não venhamos querer apressar a frutificação dessa semente. Senhor, que as nossas atitudes não venham retardar a frutificação dessa semente, Pai, mas que nós venhamos, Senhor, ó Pai amado, como uma mãe grávida, aguardando com expectativa os 9 meses, para daí então ver aquele rostinho pela primeira vez, ouvir aquele choro pela primeira vez, de algo que ela nutriu dentro do seu ventre. Que a expectativa do nosso coração, ó Pai, nessa noite, com as coisas concernentes ao Teu reino, Pai, venham ser essas, as mesmas, Pai. Senhor, que nessa noite nós venhamos abrir mão daquela pedra de estimação, que por muitas vezes nos trouxe prazer até momentâneo, Pai. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que lance fora todo ego, todo orgulho, toda altivez, toda autossuficiência nessa noite, Pai, para que nós possamos de uma vez por todas nos render a Ti, para que o Teu reino se manifeste em nós, Senhor. Jesus, nós não queremos ser como aquela multidão que ouvia a Tua palavra como parábolas. Nós não queremos entrar e sair dos nossos cultos, dos nossos GCs, das nossas mesas de discipulado, entrar e sair da mesma forma e continuar nas mesmas coisas, praticando as mesmas coisas e não dando fruto, Senhor. Não existe razão para estarmos aqui, não existe razão para fazermos isso, se não for o Teu reino, Senhor. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Peço para que nós possamos, Senhor, afofar essa terra, preparar essa terra para receber essa semente, e essa semente venha frutificar a 100, a 60 e a 30, Senhor, no devido tempo, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que os nossos olhos estejam sempre abertos e atentos, que os nossos ouvidos estejam sempre abertos e atentos, que o nosso coração venha entender, Senhor, e que nós possamos ser cheios da plenitude do Senhor, para que se manifeste o Cristo em nós. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Essa é a palavra, essa é a palavra que o Senhor queima no meu coração nessa noite. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, em o nome de Jesus, amém. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as comunhões do Teu Espírito Santo, seja com todos nós, hoje
e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.